graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todas nós e com todos nós, neste momento em que celebramos o nosso culto no 17º domingo após Pentecostes. Hoje, 19 de setembro do ano do Senhor de 2021. É com grande alegria que podemos nos reunir como povo de Deus neste domingo e estamos transmitindo este culto desde a sala de trabalho com as crianças em nossa comunidade. Nós, com muita alegria, anunciamos que o culto das crianças presencial reiniciou no último 12 de setembro. As crianças foram acolhidas em salas reorganizadas, de modo muito aprazível, são recebidas para o seu culto das crianças, juntamente com o culto comunitário. Acolho toda a comunidade com as palavras de Romanos 12:10, que nos dizem: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Celebramos este culto em nome e na presença de Deus, que é Pai e Mãe, Criador de todas as coisas, Deus Filho, nosso Senhor e Salvador, e em nome de Deus, Espírito Santo, nosso santificador. Amém. Sempre ele será.
nosso Deus, nossos pecados e transgressões com sinceridade do nosso coração, através da oração a seguir. Misericordioso Deus, a Tua palavra nos diz que Tu és bondoso e perdoador. Por isso, nos achegamos a Ti para confessar nossas iniquidades. Reconhecemos diante de Ti que somos pessoas pecadoras, que muitas vezes escolhemos caminhar longe de Ti e seguimos os desejos de nosso ego e assim pecamos. No entanto, queremos apresentar nossos pecados e pedir-te perdão. Sabemos que és um Deus fiel e que pelo sacrifício de Cristo podemos ser perdoadas e perdoados. E assim, somente assim, por Tua graça, alcançarmos salvação. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito e santifica-nos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Em João 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, anunciamos a todas as pessoas que confessam os seus pecados com humildade e sinceridade o perdão desses pecados, em nome de Deus, Pai e Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como pessoas perdoadas e renovadas pela graça de Deus, olhamos à nossa volta e não nos conformamos. Nós, em verdade, nos compadecemos com o sofrimento de tanta gente. Nos compadecemos com o sofrimento de toda a criação de Deus que geme e sofre. Por isso, cantamos juntas e juntos pelas dores deste mundo. Por tudo que Deus nos dá, pelo seu perdão, pelo seu olhar para as nossas fraquezas diante das dores do mundo e também porque Deus caminha conosco para podermos nos compadecer e agir em favor dessas dores do mundo, é que nós oramos neste momento. Senhor Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento da Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos, que a nossa mente e nosso coração estejam abertos a receber de Ti a Tua palavra. Te agradecemos porque nos acolhes em nossa fraqueza, porque nos recolhes aqui neste culto e assim podemos nos fortalecer recebendo a Tua palavra e a Tua santa ceia. Por isso te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Assim oramos. Amém. O texto bíblico para a nossa meditação neste domingo encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versículos 30 até 37, e ouviremos a seguir. E, tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas, 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer um que receber uma criança, tal como está, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Como vimos no texto do Evangelho de Marcos, em seu capítulo 9, nós temos praticamente um beabá do ser: casa, criança, caminho, conversa, Cristo, cruz, comunhão, conversão. Todas essas grandezas, todas estas palavras que começam com C, estão presentes no Evangelho de Marcos, na leitura que ouvimos e que ilumina o nosso meditar neste culto. Jesus e os discípulos atravessavam a Galileia. Jesus está indo a caminho de Jerusalém, onde o aguarda a cruz. No caminho está escrito que fazem uma parada na casa, em Cafarnaum. Casa, espaço de aconchego, de acolhida, de ensino, de encontro. As pessoas mais próximas de Jesus, seus discípulos e suas discípulas, continuam sem entender o anúncio que Jesus faz da sua morte e da sua ressurreição. Mesmo sem entender, não perguntam nada ao Mestre Jesus. Talvez porque não se sentiam à vontade, talvez por medo, por falta de entendimento, por inibição. Não temos a resposta para isso. O fato é que somente quando chegam a Cafarnaum e se sentem em casa, é que os discípulos discutem e abrem os seus corações. Na casa, lugar de acolhida, de intimidade e de bem-estar, há espaço para abrir o coração e falar do que se passa na alma. Jesus então pergunta aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? O que temos conversado, tido como desafio para nossas vidas em nossos lares e casas? Que valor temos dado ao ficar em casa? Qual a diferença quando o estar em casa é voluntário, é por nosso desejo, é para nosso bem-estar? Ou quando o estar em casa é forçado, como no tempo da pandemia? Há diferença? Outra pergunta importante em nossa meditação: a casa tem sido de fato espaço seguro de acolhida das questões de nossa vida? A casa tem sido lugar de aconchego, de ficar à vontade para falar e aprender, para ensinar e ouvir? Para muitas crianças e mulheres, a casa não tem sido esse espaço. Aliás, tem sido espaço de violência, de agressões, de pavor,
de medo e de insegurança. Porém, na casa em que Jesus se encontrava com os seus discípulos, todos se sentiam à vontade. E a discussão que havia entre eles no caminho sobre quem deles era o maior manifestava que estavam procurando compreender a verdadeira vontade de Deus em Jesus Cristo. Mas, na verdade, a discussão sobre quem é o maior na relação entre eles era a busca de domínio e de poder. Lembremos, inclusive, que na cultura em que viviam, o status de uma pessoa era muito importante. Algo como acontece também nos nossos dias. E Jesus conhece os seus seguidores e seguidoras e por isso explica mais uma vez qual é a sua proposta de vida e do reino de Deus. O detalhe do Evangelho de Marcos, ao nos dizer que depois de estar na casa, Jesus se sentou e chamou seus mais próximos e suas mais próximas, nos permite imaginar a cena de um encontro privado com estas pessoas, que lhe eram mais próximas. Sentar-se para ensinar, para demonstrar humildade, para servir através do ensinamento, para fazer uma pausa no caminho e convidar a reflexão e a transformação de vida, é o que Jesus faz. É para isso que Jesus convida seus discípulos e suas discípulas. Jesus tem um objetivo de amor em seu ensino. E Jesus diz: se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último e ser aquele que serve a todos. O caminho para ser o maior é, portanto, oposto ao que pensavam os discípulos na sua época. Para entender essa sentença, esta explicação de Jesus, diante da discussão egóica e vaidosa dos discípulos, precisamos ter presente que na época de Jesus, as crianças eram tidas como criaturas insignificantes. As crianças não tinham condição alguma de participar da vida social e religiosa. As crianças estavam entre as pessoas marginalizadas da sociedade. O Antigo Testamento, ou como costumamos dizer, nosso Primeiro Testamento, dizia que era essencial na vida de cada judeu acolher as pessoas marginalizadas, a saber, órfãos, viúvas e estrangeiros. Agora, a imagem de Jesus abraçando a criança e trazendo para o meio dos discípulos não é só um gesto de ternura, porque as palavras de Jesus pronunciam e apresentam uma mensagem diferente. Ele traz a criança para o centro do grupo e a abraça. Ao identificar-se com a criança, com os pequenos e marginalizados da sociedade, Jesus, em verdade, anima a comunidade cristã a acolher justamente essas pessoas em seu nome. A novidade de Jesus e de sua comunidade está justamente em servir os mais fragilizados. A novidade de Jesus e de sua comunidade está, em primeiro lugar, em servir todas aquelas pessoas que a sociedade, por diferentes motivos, despreza e deixa de lado. E Jesus, ao fazer isso,
também é o menor de todos, o menor de todas as criaturas, pois se fez servo em sentido pleno, até dar sua própria vida. Assim, ser discípulo, ser discípula de Jesus Cristo, é acolher Jesus como um Messias servidor que enfrenta a morte para comunicar vida a todas as criaturas. Ser discípula e discípulo de Jesus é aceitar que o caminho de seguimento a esse Jesus é caminhar com o Mestre. Discípulos também deverão passar pela cruz para chegar à ressurreição, pessoal e comunitariamente. Jesus, portanto, traz uma ênfase em tomar as crianças como exemplo, ao trazer para o centro da conversa e do debate uma criança que é vítima, que é excluída da sociedade, assim como as pessoas impuras, pobres e gentias, que são representações da marginalização social real. Jesus evidencia o amor verdadeiro, aquilo que, para além dos sistemas, reafirma a necessidade de servirmos a quem está à margem. A libertação que Jesus Cristo deseja promover em nossas vidas é esse convite que gera aceitação e inclusão. Como nos apresenta o evangelista Marcos no versículo 37. Ali, o evangelista nos explica muito bem que a criança não é mera simbologia no Evangelho. A criança é pessoa de referência. Lidar com esta pessoa de referência, que Jesus abraça e coloca no meio de todos, no centro do debate, equivale a lidar com a gente mesmo, no nosso próprio passado reprimido ou enraizado em situações de sofrimento. Também, abraçar e colocar a criança no centro é trazer à cena um futuro transformado, um futuro onde estamos cientes de que, se não recebermos o reino de Deus, o serviço vicário de Jesus Cristo como o verdadeiro fato da salvação, assim como uma criança aceita, jamais entraremos nesse reino. Nossa reflexão se dá aqui nesse espaço das crianças em nossa igreja, porque de fato também queremos trazer em nossa comunidade as crianças para o centro dos debates e das conversas, nos referenciarmos na criança como um sujeito que aceita o reino de Deus incondicionalmente. Ao contrário das pessoas adultas, como escreve Rubem Alves, as crianças não exigem razões. Adultos perguntam-se o tempo todo sobre as razões de sua vida, sobre sua missão na Terra e outras coisas parecidas. A criança, porém, não faz perguntas assim. Brincar com água, brincar de pique, empinar pipa, brincar de casinha, essas alegrias pequenas bastam às crianças. E graças a Deus que em nosso tempo as crianças adquiriram o lugar de um sujeito de direitos. Nós não vemos mais as crianças como seres ou entidades que virão a ser. As crianças possuem também razões suficientes para viver, para serem cuidadas e protegidas. E assim se tornam para nós esta pessoa de referência, que não discute quem é mais importante no reino de Deus. Para as crianças basta pouco. Por isso talvez sejam bem mais felizes quando
em situações ideais de vida, precisamos dizer. As crianças, quando em situações ideais de vida, quando possuem proteção e suas necessidades básicas constituídas, elas vivem no mundo dos sentidos. Para elas, o real é aquilo que entra pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca, pela pele. As crianças são os seus corpos inteiramente. Como escreve Rubem Alves, as crianças são entidades do paraíso. Que possamos, pois, pensar nisso para a nossa própria vida, em nosso discipulado, não ficarmos em discussões vazias e vaidosas sobre quem ou o que é mais importante. Basta-nos servir e aceitar o serviço irredutível daquele que é nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo. Assim, seremos como crianças, abraçaremos o reino de Deus como crianças e colocaremos a salvação trazida por Jesus Cristo no centro da vida da comunidade, tal qual Jesus nos ensinou. Amém. Após termos recebido a palavra que alimenta a nossa fé, desejamos confessá-la nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te
ao encerrarmos este culto, você que está em casa acompanhando e celebrando pelo canal do YouTube, também as pessoas que se encontram na igreja estão a celebrar. Compartilhamos alguns avisos. O nosso próximo culto acontecerá na Igreja da Paz, próximo domingo, dia 26 de setembro, às 10 horas da manhã. Neste culto, celebraremos o encerramento da campanha Vai e Vem, que é a campanha de missão de nossa Igreja de Confissão Luterana no Brasil. O culto que celebra a campanha Vai e Vem quer também destinar tudo o que recolhemos no período da campanha para as comunidades necessitadas de impulsos missionários em nossa igreja. Para este culto estão todas e todos convidados. Mais uma vez lembramos que o culto das crianças está acontecendo presencialmente na Igreja de Cristo, pelo que muito nos alegramos. E assim queremos orar a oração de intercessão, em que nos lembramos de todas as pessoas que aniversariaram no último período ou que estarão aniversariando na próxima semana. Também agradecemos a Deus por muita gente que tem alcançado cura para suas enfermidades. Queremos nos lembrar de modo muito especial daquelas pessoas bem próximas de nossa comunidade. E também queremos orar por quem ainda enfrenta situações de dificuldade, de adoecimento ou outras situações de sofrimento. E assim intercedemos. Bondoso Deus, somos-te gratas e gratos pelo momento em que pudemos estar reunidas e reunidos como teu povo e como tua igreja. Que a mensagem desse culto não seja deixada por nós para trás, mas que além de ouvirmos, possamos colocá-la em prática e sermos igreja todos os dias, por onde estivermos. Ajuda-nos, Senhor, a brilhar a tua luz, além de nosso celebrar, e ajuda-nos a servirmos com alegria, com comprometimento e amor a Ti. Obrigada que podemos aprender que a pessoa mais importante é aquela que serve, que o Teu exemplo, utilizado a partir de uma criança, possa nos servir de referência para amarmos ao nosso próximo. Assim, colocamos diante de Ti todos os nossos motivos de oração. Há pessoas que têm alcançado a cura de suas enfermidades e por isso Te agradecemos. Há pessoas que festejam a vida através de seus aniversários e por isso Te agradecemos. Há pessoas que têm novos entes nascendo em sua família e por isso nós agradecemos. Há pessoas que alcançam estender solidariedade ou também recebê-la e por isso nós agradecemos. Pelo culto presencial das crianças em nossa comunidade, por isso nós agradecemos. E tudo mais, Senhor, nós colocamos diante de Ti, orando a uma só voz, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde.
Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos em paz e sirvamos a Deus com alegria, servindo ao nosso próximo. Amém.